sobre os modelos de remuneração. Devemos levar em consideração as especificidades de cada modelo no qual ele será destinado. É tipo um mix de modelos, né? Por quê? Porque cada modelo daquilo ali rege alguma coisa. E vai existir atendimentos que vão sair dessa sua curva de atendimento. E isso precisa estar mencionado na hora da negociação para que você tenha onde alocar esses procedimentos que são fora da curva. Por exemplo, muitas das operadoras hoje fazem pacotes cirúrgicos e elas te dão uma lista de pacotes de cirurgias que você vai fazer no seu hospital. Mas pode acontecer uma intercorrência e aí aumentar a quantidade de diárias que você precisa estar com o prestador, ou uma cirurgia que seria simples e o paciente precisa ir para uma UTI. E isso vai minimizar os seus déficits de acordo com essas curvas de atendimento. Se você tem um pacote, geralmente de cesárea, que diz que é 2 dias de diária para a mãe, 2 dias de diária para o bebê, acontece uma intercorrência ou com a mãe ou com o bebê, como você vai fazer? Então isso precisa estar discriminado no seu contrato. Em caso de intercorrência, as intercorrências serão cobradas como conta aberta. O que isso quer dizer? Você vai lá cobrar o pacote normal pela cesárea. Mas o que aconteceu foi, a mãe passou mal no último dia, foi para o CTI, toda a despesa dela de CTI vai ser cobrada em conta aberta. Você vai ter a cobrança do pacote, mais a cobrança da conta aberta. Ah, eu fiz um atendimento de uma endoscopia. Eu tenho lá o meu pacote de endoscopia, o paciente passou mal. Precisou, em vez de ficar numa taxa de repouso de 6 horas, ter uma internação de 24 horas ou ficar 12 horas em observação. Eu tenho que ter dentro do meu pacote, alinhado lá, se acontecer intercorrência. Se o paciente passar mal, ao invés de 6 horas esperando passar o efeito da anestesia, ele precisar ficar de observação 12. Essas 12 horas, essas outras 6 horas eu tenho que cobrar fora pacote. E aí eu vou cobrar outra taxa de sala de 6 horas, ou uma diária day clinic, mais os medicamentos, mais o material, mais os procedimentos, se precisar, terem sido realizados. E isso precisa estar em contrato, para que a gente possa fazer. Apesar de existirem modelos pré-estabelecidos, é totalmente possível a criação de novas modalidades. A gente não precisa estar alinhado ou amarrado àquele tipo de negociação que a operadora quer dar pra gente. A gente pode fazer um modelo novo. A gente pode criar junto um modelo novo de remuneração com a operadora. Olha só, eu não quero fazer pacote. Vamos criar um outro tipo de modelo de remuneração? Vamos estudar uma maneira de remunerar melhor? E as operadoras fazem, gente. Negocia. Só que muitas vezes as pessoas não procuram porque não têm conhecimento do que é possível. Então acaba ficando amarrado aquilo ali pela segurança do que eu não sei, eu não conheço, é o novo, então eu vou amarrar aquilo ali. Por isso que é importante se ter o conhecimento da base para você saber o que você pode fazer. E por que a gente está falando de modelos de remuneração quando a gente está se falando de contrato? Porque até os modelos de remuneração precisam estar contratualizados de forma escrita e baseados no vínculo jurídico entre operador e prestador. Não pode ser de boca. A ANS hoje preconiza que qualquer tipo de negociação entre prestador e operadora seja escrito e assinado por ambas as partes. Isso é um contrato, um aditivo, um adendo, um termo, uma carta de pagamento, uma carta de autorização. Tudo precisa estar alinhado e bem amarrado. Free for Service dificilmente será extinto. O objetivo central de todo e qualquer modelo deve ser sempre o paciente. O Free for Service é aquele que a gente viu da conta aberta. Ele realmente nunca será extinto, porque as intercorrências e tudo, você não tem como empacotar uma intercorrência. E isso aconteceu muito com o Covid.
Durante o período de maior internação de pandemia, as operadoras estavam negociando formas de remuneração independente do seu contrato para aquele paciente com Covid. Tinha operadora que estava negociando reserva de leito. E muitas vezes a gente ouvia falar, né, não tem leito para Covid, não tem leito para isso, não tem leito para aquilo. Por quê? Muitas das operadoras iam lá no seu hospital e falavam assim, olha, você tem 100 leitos, eu quero reservar 10 leitos desses 100 para os meus beneficiários. Às vezes eu não tinha nem 10 pacientes, nem 100 pacientes internados. Mas eu precisava reservar aqueles leitos vazios porque se entrasse algum prestador daquela operadora no meu hospital, ele tinha a garantia da vaga. E aí o que acontecia e o que muita gente não sabe porque não conhece essas formas de remuneração é que muitas das vezes não faltava leito. É porque as operadoras privadas reservavam o leito. Então, vamos supor, eu reservei meu leito para a operadora X. Mas a operadora Y está bombando de atendimento no meu hospital, mas ela não fez nenhuma negociação de reserva de leito. Eu tenho 10 disponível, mas é para a operadora X, eu não posso internar os pacientes da operadora Y. Aí começa a busca de vagas e de rede para aqueles pacientes da operadora Y que não reservou leito em nenhum hospital. E a gente precisa, a nível de operadora, informar isso para a ANS, que joga essa informação para o Ministério de Saúde. E aí, você não tem leito. Eu não tenho leito. Eu não tenho leito. Isso eu não estou falando de SUS não, tá, gente? Que é um outro tipo de coisa. Se fala-se de rede privada. No prestador que eu trabalhava, a gente se tinha negociação de leitos para algumas operadoras. Infelizmente é uma coisa que acontece.